Amar é uma decisão e crer, acreditar, também é uma decisão. Se eu decidir não amar, mesmo que alguém me ofereça todas as razões para que eu ame, a minha decisão de não amar impedirá o amor de se instalar e acontecer. O contrário também vale. Às vezes, mesmo que alguém tome decisões que em mim naturalmente alimentariam sentimentos de repulsa ou de desamor, se existe a decisão de amar, a gente é capaz inclusive de ir além desse estímulo de desamor que o outro me oferece. Eu estava pensando hoje e consegui observar na minha história de vida, e eu penso muito nas mães também, numa situação desse tipo, é que nós já fomos capazes de perdoar, por exemplo, no caso das mães, coisas graves ou ofensas graves feitas por um filho. Mas não fomos capazes de perdoar coisas menores, feitas por alguém que não tem esse tipo de vínculo conosco. A impressão que fica é que o vínculo acaba sendo mais definitivo no acontecimento do amor do que o fato em si, o que sugere que amar seja uma decisão. Se a gente tem um vínculo, é filho, é filha, é mãe, é pai, é irmão, é irmã, um amigo de coração, a gente se dispõe a perdoar o que talvez a gente não esteja disposto a perdoar, menor até, gravidade menor, uma coisa mais simples, naquele que não tem esse tipo de vínculo conosco. Amar é uma decisão. Na carta de Paulo aos Coríntios, hoje, que é a primeira leitura, Paulo diz que o amor ou a caridade, tudo desculpa, tudo suporta, tudo crê, é paciente, é benigna. Para que isso se instale, é preciso haver uma decisão, né? Para tudo desculpar, para tudo suportar, para que haja, com certeza, mansidão, é preciso haver uma decisão. Que fica claro que o amor tem a ver com decisão e com escolha. No Evangelho de hoje, que seria a segunda leitura, o segundo texto de hoje, Jesus está falando da fé e ele apresenta a fé exatamente também como uma decisão. Jesus está fazendo uma crítica àquela geração ali dos fariseus e escribas que resistem, que tomaram uma decisão de não crer, de não acreditar na palavra dele, E aí Jesus diz: a quem eu posso comparar, a quem posso ou hei de comparar essa geração? São como as crianças que brincam. Jesus aqui recorre a uma brincadeira muito comum das crianças naquele tempo, que era a criança tocar um tipo de música e a outra criança entender o que ela deveria dançar pelo tipo de música. E aí havia aquela brincadeira das crianças. Tocamos flauta e não houve dança. Erraram o compasso do ritmo, da intenção de quem tocava, o tipo de música e o tipo de dança que deveria vir. Quando tocamos lamentações, não houve lamentação, não houve choro. Então houve um descompasso entre a orientação que era dada e exatamente a compreensão daquele que dançava conforme a música. O que Jesus quer dizer ali é o seguinte: olha, veio João. João era aquela figura de austeridade, de firmeza, não comia, fazia jejum, se alimentava de gafanhoto, mel silvestre, não bebia, era aquela figura do austero. E aí a turma disse:
está com demônio. Depois veio o Filho do Homem, Jesus, que comeu com eles, bebeu com eles, e aí a turma disse, é um comilão e um beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. De alguma forma, Jesus não faz essa pergunta, mas fica subentendida a pergunta, e o que era necessário para que vocês acreditassem? Na verdade, o que vocês querem, né? Porque a sensação que fica para aquela geração é que eles não sabem exatamente o que eles querem, que tipo de Messias esperam, ou de alguma forma havia ali uma decisão de não crer e não acolher Jesus como Messias. Eu acho que esse é um problema que às vezes a gente precisa avaliar muito na gente, né? Não saber o que quer. Eu tenho uma história muito interessante, uma paróquia por onde eu passei, uma vez uma senhora muito querida, ela cuidava da sacristia, da sacristã, me procurou e disse assim, padre, eu não quero ficar mais aqui não quero mais cuidar da sacristia, não quero, estou cansada, mas o que eu posso fazer para ajudar a senhora? Vamos formar uma equipe, vamos trazer mais pessoas, que aí divide mais o trabalho, mas ela também não quero formar equipe, não quero também entrar uma pessoa. Eu falei, então, o que a senhora deseja? A senhora deseja sair? Não, eu não quero sair, eu quero ficar, mas eu estou muito cansada. Eu falei, não, vamos formar uma equipe. Não, mas eu também não quero uma equipe. Aí, num dado momento, eu perguntei para ela assim, exatamente como a gente pode, né? Eu não quis ser indelicado de dizer assim, e o que a senhora quer, né? Mas no final, lá no coração, ficava essa pergunta, né? E às vezes, eu já me vi, olhando para a minha vida, fazendo exame de consciência, eu já me vi me perguntando para mim mesmo, afinal de contas, o que você quer, meu amigo, né? Aqui não está bom, isso não está bom, aquilo não está bom, e o que você quer, né? O que a gente quer é sempre uma decisão. E Jesus deixa claro isso aí, né? No ato de crer e no amar da primeira leitura, que existe uma decisão. Eu, por exemplo, um tempo em que frequentei ambientes assim de estudos intelectuais, assim, até gente que não crê, eu sempre me convenci de que crer é uma decisão. Então eu conheci grandes estudiosos intelectuais, biólogos, físicos, que decidiram crer, e outros que decidiram não crer. E aí se cercam de argumentos para lá e para cá, para crer ou para não crer. Mas a sensação que eu fico é que antes destes argumentos, ou a escolha destes argumentos, tem a ver com uma decisão anterior de crer ou não crer. E eu acho que isso vale também para o amar, né? Não gosto de fulano porque ele é chato, não gosto de fulano porque isso, não gosto de tal, papapá, mas gosto de... É sempre uma questão de decisão que está por trás dessas nossas escolhas, né? Do ato de crer e do ato de amar, que é o sugerido na leitura de hoje, mas outros atos nossos estão mais ligados à decisão que posteriormente acompanha naturalmente, né, a virtude ou a fé, mas tem um ato primeiro, uma decisão primeira. Eu acho que hoje a gente olha para os mártires, Cornélio e Cipriano, entende que há ali uma decisão de seguir, de viver a sua fé, de ir em frente. E penso que a palavra de hoje também nos inspire nesse sentido, né, olhando também para o exemplo dos dois mártires, de a decisão de amar e a decisão de crer, que essas duas decisões estejam muito ali, mesmo quando a gente tem, exteriormente falando, né, motivações para não crer ou motivações para não amar, quando a gente sente que de fora para dentro, os estímulos não são no sentido de reforçar nossa fé ou reforçar nosso amor, entender que tem uma decisão nossa que é anterior a esses estímulos, e o nosso Deus que está ali junto dessa nossa decisão. Desejo a todos que a palavra de hoje nos ajude a refletir. No início do dia eu já dei uns sinaizinhos dessa nossa pequena reflexão,
E eu acho que a palavra de hoje também ilumina algumas oportunidades da gente dar uma paradinha e rever algumas coisas. Nós vamos acompanhar agora com alegria nossa procissão, nosso canto das ofertas. Acompanhe de casa, reze conosco, cante conosco, ofereça a sua vida, coloque ali diante de Deus a sua história e vamos com alegria dar continuidade à nossa missa.